Amém? Então gostaria que você pudesse preparar o teu coração para ouvir Deus ministrar no teu espírito. Nós queremos falar sobre o poder de uma visão familiar. É algo que eu gosto de falar, é algo que eu gosto de ministrar, sobre o poder que existe numa visão quando a família é o centro. Por que, pastor, você gosta de falar sobre isso? Porque, na verdade, tudo começou com a família. Desde o princípio. Desde o princípio, Deus deu ênfase à família. Para você ter uma ideia, a igreja, ela acontece muito tempo depois. Quando Deus começou, o que Ele começou com família. Lá no Jardim do Éden, Ele começou o projeto baseado numa família. Então é isso que você precisa hoje entender, que Deus, Ele está interessado na tua família, Ele quer trabalhar na tua família, Ele quer restaurar a tua família, Ele quer salvar a tua família, Ele quer abençoar a tua família. Você está aqui? O ênfase de Deus é a família, por isso que nós estamos vivendo tantos ataques na família, por isso que Satanás, ele faz tudo que está ao seu alcance para poder, de alguma forma, distorcer, está bem a palavra? O conceito da família. Hoje tudo faz família. 2 mulheres fazem família, 2 homens fazem família, e tantos segmentos que você pode entender, para poder estabelecer um desenho família. Família. Só que a família, e eu não vou entrar no mérito, a família no desenho de Deus, no desenho bíblico, e isso fique claro se alguém tiver aqui que tenha outro conceito de família, mas eu vou defender nesta manhã e vou estabelecer o desenho bíblico, amém? O desenho cristão. Você que está em casa, não se ofenda, porque eu de repente estou abordando uma linha, mas a linha que eu estou abordando é uma linha bíblica, é um conceito bíblico, um conceito cristão, é um desenho de Deus, amém? De repente alguém pode se ofender, mas eu quero te dizer o seguinte: o desenho bíblico para a família sempre foi aquele desenho, e a Bíblia diz: e deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Pronto, ponto final. É o que Deus desenhou. E é dentro desse conceito que nós vemos, desde o princípio, o inimigo tentando burlar, distorcionar esse desenho. Ao ponto que, centenas de anos depois, você e eu estamos enfrentando muitas vezes problemas na família. Então eu gostaria que você fosse comigo no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, capítulo 12, para que a gente pudesse caminhar dentro desse texto, entendendo como a nuvem ela se move e leva ao povo de Israel a ter uma experiência em família. Diz assim no versículo 1: ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo... Eu queria só abrir um parênteses aqui. Eu falo português, porque sou casado com uma brasileira, mas eu sou chileno, meu idioma é o espanhol. Então você de repente vai ver que eu posso errar em algumas palavras. Não me apedreja não, por favor, me perdoa. Se você não entender, levanta a mão, me pergunta, mas eu quero que você fique livre, porque de repente você está pregando e errou uma palavra, a pessoa fica grudada naquela palavra que a pessoa errou e esquece da mensagem. Então já estou me desculpando, porque eu sei que talvez eu possa errar. Amém? Você já me perdoa antes? Pronto, então vamos embora. Diz: ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: o 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro. Guarda isso, cordeiro.
segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais, para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o seu vizinho, o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito. Como que tem que ser o cabrito ou o cordeiro? Sem defeito. Macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia do mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará de manhã. Quando? Não está escrito de manhã. Gente, à tarde. Está vendo como é? Olha, não, está escrito tardinha na minha versão, à tarde. Né? Versículo 7 diz: tomarão do sangue e poluão, olha que palavra difícil em português, em ambos os umbrais da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, quer dizer, churrasco. Está aqui na Bíblia. Churrasco é de Deus. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães sem fermento, e com ervas amargosas o comerão. Amém. Essa é uma história muito conhecida, que você e eu já lemos algumas vezes e já aprendemos algumas coisas sobre essa questão, falando sobre Israel no período que ele estava vivendo na escravidão, debaixo do jugo de Faraó. Você conhecia essa história? Mas para quem nos visita e não conhece, essa história ela nasce num contexto, porque você tomar um texto, um versículo e criar algo que não tem um contexto, não vai te levar a lugar nenhum. Mas todo texto, quando ele tem um contexto, você pode se alimentar, e esse texto ele vai produzir algo dentro de você, porque você tem o entendimento daquilo que Deus está falando. Então, dentro desse contexto, o povo de Israel, o povo de Deus, ele está vivendo um período, um tempo de escravidão, um tempo de sofrimento, um tempo de opressão, um tempo onde o jugo de Faraó estava sobre eles. Amém? Está aqui comigo? E Deus, o soberano, o eterno, o conhecedor de todas as coisas, diz a Bíblia, que ouviu o clamor, e especificamente do seu povo. Só que esse povo que a Bíblia diz, Deus trata de família. Não é só um povo, porque o texto diz inúmeras vezes família. Família. Então, as famílias de Israel, elas estavam vivendo em cativeiro. As famílias de Israel estavam vivendo sofrimento. As famílias de Israel estavam sendo oprimidas. E o clamor da família chegou diante de Deus, que fez que Deus viesse a intervir. Que Deus respondesse o clamor da família. Por isso que é importante você saber que quando uma família, ela se une, quando uma família tem o mesmo propósito, os céus espirituais daquela casa, eles se abrem. Não tem nada e não tem ninguém que impeça um clamor de uma família. Não há um mover mais glorioso que perturba o mundo espiritual, em que cada família estabelece um altar de adoração a Deus. Eu vou falar de novo. Não existe um mover tão glorioso
e tão perturbador no mundo espiritual, que quando uma família, ela se reúne e estabelece um altar de adoração ao Deus do céu. E foi dessa maneira, foi dentro desse conceito, foi dentro dessa linha de pensamento, que Israel viu a glória de Deus. Cada casa, um altar de adoração, junto com um cordeiro. Guarde isso. O povo estava escravo. O povo estava vivendo o jugo da escravidão. A miséria, a pobreza, era parte daquilo que eles viviam. Então, quando a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor e decidiu responder a oração das famílias, Deus respondeu com uma estratégia. Repita comigo, estratégia. Deus é um Deus de estratégia. E talvez nessa manhã, Deus vai te entregar uma estratégia para que você possa ser um restaurador de famílias. Já me deu calor e me deu vontade de pregar. E preste atenção, Deus entrega uma estratégia, não seria de qualquer maneira, seria a maneira de Deus. Seria a maneira de Deus. Então quero te adiantar que as coisas não funcionam à tua maneira. Não, eu preciso falar de novo isso. As coisas não funcionam à tua maneira. Se você quer alcançar resultados na tua família, eu quero te dar um conselho. A maneira de Deus funciona. Ainda que você não entenda, a maneira de Deus acerta. As estratégias que Deus te dá funcionam. E Deus, Ele resolve. Deus resolve intervir e dar uma estratégia. A crise opressiva da dor, a crise opressiva desse sofrimento que o povo de Israel viveu por mais de 400 e tantos anos. Escute isso. Se você pensa que aquilo que você está vivendo está demorando, a Bíblia cita que existia um povo que viveu um tempo muito difícil por mais de 430 anos. Escravos, oprimidos. E Deus decidiu mudar isso. Deus decidiu mudar isso. E deu uma estratégia. Deu uma estratégia. Então essa crise, ela foi quebrada, essa crise, ela foi derrotada, quando cada família colocou em prática a estratégia de Deus. Colocou em prática a estratégia de Deus. O povo de Israel só conseguiu derrotar as forças faraônicas. Eles só conseguiram derrotar as forças faraônicas seguindo a estratégia de Deus. Eles não conseguiram a resposta de Deus reclamando. Eles não conseguiram o resultado choramingando, se queixando. Ai de mim, coitadinho de mim. Não foi assim. Então eu tenho uma palavra para você. Quantos querem receber uma palavra? Sim? Receba. Para de chorar e de reclamar, que assim você não vai conseguir nada. Repete comigo assim. Ai, 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 ai. Se queixando e reclamando, você não vai conseguir nada. As tuas queixas, as tuas reclamações não movem
a mão de Deus. O que move a mão de Deus é a obediência naquilo que Ele determinou. E esse povo passou 430 anos reclamando, se queixando, choramingando, esperando que aquela situação um dia mudasse, que algo acontecesse. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, porque Ele é um Deus de misericórdia, Ele decidiu mudar a história daquelas famílias. E entregou uma estratégia. E sabe qual era a estratégia? Quantos querem saber? A estratégia para acabar com o sofrimento era a reunião familiar. Por uma linguagem mais moderna, a célula, a casa de paz, grupo de alívio. No nosso caso, são casas de paz. É a família ou a igreja na casa. Olha que coisa. O que eles não conseguiram mudar em 430 anos, chorando, reclamando, se queixando, Deus mudou em uma noite. Deus mudou em um encontro. Deus mudou numa reunião. Uma reunião, um encontro, uma estratégia. Mudou a história. Então, para a gente avançar e entender, quando uma família se reúne para adorar a Deus, como eu disse quando eu comecei, as janelas, as portas, os céus espirituais se abrem naquela família. Então nós precisamos cada vez mais propagar, anunciar, ensinar, ministerialmente falando, sobre a necessidade de voltar à prática da celebração em casa. A igreja no lar, a igreja na tua família. Agora não vou levar para o grupo, não vou levar para casa, não vou levar para a célula, mas eu vou falar da tua família, o altar familiar. Você quer ver esta situação mudar na tua casa? Você quer ver esse matrimônio, esse casamento ser restaurado? Você quer ver aquela família ser liberta? Traga o Cordeiro de Deus para o centro da tua casa. Essa foi a estratégia que Deus entregou para o povo de Israel. Essa foi a estratégia que Deus entregou para a libertação de uma nação em famílias. Falou, cada um de vocês, para experimentar a libertação genuína e verdadeira e definitiva, vocês precisam se reunir em família. Lembre-se, não havia igreja. Ele não falou, olha, para que vocês possam experimentar a libertação, vão para a igreja. Na campanha da sexta-feira. Foi assim? Falou não. Deus falou, voltem para casa. Deus enfatizou a família. Deus é um Deus de família. Falou, voltem para a família, voltem para casa, reúnam-se em família e tomem um cordeiro. Esse cordeiro tem que ser sacrificado pela família. E ele falou, olha, abra um parênteses, se a família for muito pequena, tome o teu vizinho. O teu vizinho mais próximo, que mora do lado. E tomem um cordeiro, de acordo com a fome da família. Se a família come muito, glória a Deus. O cordeiro ele tem que ser. Mas se a família for light, se a família for um pouco mais, o cordeiro ele tem que ser menor.
porque não pode sobrar, não pode desperdiçar. Aquilo que vocês sacrificarem, vocês vão ter que comer. E é interessante que, como Deus é um Deus de detalhes, talvez alguns já começaram a viajar e a pensar, como que nós vamos comer esse cordeiro? Alguém falou, vamos fazer no forno. Talvez alguém pensou, vamos fazer refogado na panela. Deus falou, não, o menu sou eu que dou. Por isso que eu quero te dizer, não é da tua maneira. Porque nós temos uma mania de querer ajudar a Deus. Dá um cutucão no teu irmão e fala, acho que estão falando com você. Nós temos uma mania de querer ajudar a Deus. E Deus falou, não vai ser da tua maneira. Não vai ser na panela, não vai ser no forno. Deus falou, eu quero um churrasco. Por isso que o churrasco é de Deus. E eu vou querer atrapalhar Deus? De jeito maneira. Então, preste atenção, Deus coloca o menu, Deus coloca a forma. Tinha que ser carne assada no fogo. A estratégia Deus está entregando para a libertação. Deus está entregando a estratégia para romper com a crise de centenas de anos, com uma maldição de gerações. Tomem o cordeiro, sacrifiquem o cordeiro tem que ser comido nas brasas, no fogo. Mas Deus falou, tem mais, é da minha maneira. Repete comigo, é da maneira de Deus. É da maneira de Deus. Na medida que em cada família, em que cada lar adorava Jesus e adora Jesus, as bênçãos de Deus se ativam e o diabo não pode de maneira alguma entrar naquela família onde tem um altar de adoração ao Deus vivo. O altar familiar, a reunião familiar. Eu tiro do contexto célula, tiro do contexto grupos, eu tiro desse contexto e agora eu levo para a tua casa. Tua casa, você, teu marido, os teus filhos, a família. A tua família, teu núcleo familiar. Vamos ver aqui, quem é família aqui? Marido, esposa, filhos? Aqui, os 3 aqui, os 2 ali, os 2 aqui. Quem mais? Quem mais? Ali, os 2 ali. Ali atrás. É isso que eu estou falando. Não estou falando do grupo familiar agora. Estou falando de vocês 2. A palavra era para vocês 2. A palavra era para vocês 3. A palavra era para vocês, família. Então vocês como família tinham que se reunir. É aquele negócio que muitas vezes, hoje de manhã, tomando café da manhã, às 6 horas da manhã para vir para cá, nós conversávamos sobre isso. A coisa mais difícil para mim, sabe qual é? Ser o pastor da minha esposa. Ser o pastor dos meus filhos. Ser o pastor dos meus filhos. Ser o pastor da minha esposa. Ser o pastor da minha sogra, irmão. Você acredita? Sou o pastor da minha sogra. Sou o pastor do meu cunhado. Sou o pastor dos meus irmãos. Fui o pastor do meu pai. Por que fui? Porque ele morreu. Por que eu falo que é difícil? Porque eles não conhecem o apóstolo. O apóstolo está aqui. Não conhece só o apóstolo. O apóstolo está aqui, ele está pregando. Está bonito? Está bonito. Segundo o apóstolo, está bonito. O difícil é o esposo, é o pai, é o irmão, é o filho. Por quê? Porque eles conhecem a minha verdade. Eles me conhecem quando eu sou bravo. Pastor, você fica bravo? Nem queira ver.
Eles conhecem a pessoa, conhecem a minha essência. Então é aí onde Deus quer entrar, é aí onde Deus quer tratar. Por que Deus falou, olha, esse altar tem que ser em família? Porque na família, você é aquilo que você é. Não é verdade? Aqui ele pode ser o pastor, mas daqui a pouco quem ele é? O esposo, o marido. Tem que lavar o quintal, tem que sair com o cachorro para passear, tem que ir na feira, tem que ir no mercado, tem que lavar a louça, tem que fazer a cama. Ó, Deus está me revelando tudo, olha só. Você me entende? Então é isso, amado, é Deus olhando para vocês, não da porta para dentro da igreja. Pelo contrário, o que Deus está procurando é da porta da igreja para fora, onde nós vivemos o verdadeiro evangelho. Porque viver o evangelho da porta da igreja para dentro é fácil, irmão. É fácil, olha, está todo mundo bonito, irmão. Olha só, olha que crente bonito do teu lado. Até tomou banho para vir para a igreja. Olha só, tomou banho para vir para a igreja. Então, aqui dentro é fácil. Viver o cristianismo verdadeiro, genuíno, é em casa. É em casa. Porque em casa você é quem você é. Em casa, quando você chega, o cachorro é o primeiro a correr. O gato é o primeiro a se esconder. Fala, chegou. Então é aí, é nesse lugar, é nesse núcleo, nessa intimidade, nessa verdade, é que Deus quer entrar. É nesse lugar de intimidade, que quando a porta se fecha, é que Deus ele quer se manifestar. Aqui é fácil, glória a Deus. Dá até vontade de chorar. A pessoa está cantando aquela música bonita. Mas é lá fora que Deus quer se revelar na tua casa. Se a tua família for pequena, chama o vizinho. Se Deus falasse para você hoje, chamar o teu vizinho, para tomar uma santa ceia na tua casa, será que o teu vizinho iria? Deixa eu perguntar do lado de cá. Se você tivesse que convidar o teu vizinho do apartamento do lado, do apartamento de cima, aquele que faz barulho, você pega a vassoura e começa a cutucar. Aquele vizinho que mora do lado, que varre a calçada e deixa o lixo na frente da tua casa, que você abençoa. Se você tivesse que chamar esse vizinho, ele iria na tua casa para tomar santa ceia com você? Não responda, não se exponha. Você me entende? Aonde Deus quer entrar na família? O que Deus quer tratar na família? E isso cada vez vai ficando mais profundo, isso cada vez vai ficando mais difícil. Porque é na tua família, é na tua essência, é na tua verdade, é que Deus ele quer te libertar, quer libertar a tua família. Não é aparências, não, é a tua verdade. Então a palavra de Deus diz que Deus dá estratégia, mas essa estratégia, amado, sempre tem uma finalidade. O problema de Deus não era Faraó. Não foi Faraó. Não. Quem disse? Quem era Faraó para Deus? O problema que Deus encontrava, de verdade, não era a opressão. O maior problema eram as famílias, que já tinham se acostumado a viver aquela vida miserável, aquela vida de fracasso, aquela vida de opressão, aquela vida de derrota. Então, tem muitas pessoas, entenda-me bem, que até gostam de viver assim. Porque se tudo estiver bem, ninguém te procura, ninguém te visita.
Mas a condição de necessidade, a condição de sofrimento, te coloca numa condição de destaque. Todo mundo ajuda, todo mundo vai, todo mundo ora. Uma vez eu vivi uma situação. Tinha uma pessoa que ela tinha deficiências físicas e ela usava muleta. E nós estávamos num ambiente onde uma atmosfera de milagre estava acontecendo. Gente sendo curada, gente sendo liberta, tumores desaparecendo, era uma coisa extraordinária. Deus estava ali. E eu fui orar por essa pessoa que estava de muleta e fui colocar a mão na cabeça dessa pessoa para orar. Ele falou: não, não ore por mim. Eu falei: mas por que, irmão? Porque eu não quero e não quero ser curado. Eu falei: irmão, como que você não quer ser curado? Eu falei: se eu for curado, eu vou perder minha aposentadoria. Alô? Então, como ele usava muleta, tinha gente que passava na casa dele para buscar ele, tinha gente que levava ele de volta para casa. Então a condição dele, para ele era confortável. Ele tinha a atenção de todos e ainda tinha benefícios financeiros. Alô? Então tem muitas pessoas que inconscientemente não querem sair dessa condição. Ainda que se queixem, ainda que reclamem, ainda que chorem, está ruim, mas está bom. Já viu essa expressão? Está ruim, mas está bom. Mas é inconsciente, uma mente cauterizada a isso. Então, quando Deus vai libertar o povo de Israel, na família, através da família, o maior problema de Deus não era Faraó, não era o diabo. O maior problema era convencer o povo, convencer as famílias, que sim, eles poderiam experimentar aquela terra prometida. E pastor, mas o senhor pode provar isso? Claro, está tudo na Bíblia. Lembre-se que quando o povo já tinha saído, estava caminhando pelo deserto, tinha sede. O que o povo fazia? Reclamava. Eles tinham fome? Reclamavam. Começavam a se lembrar da escravidão e começavam a falar: ai, Jesus, meu Deus, olha, sinto o sabor do pepino, da cebola. Eles já tinham deixado a escravidão. Fisicamente eles já tinham saído, mas o seu coração ainda estava lá. Estava lá. Porque ainda que estivesse fora, desejava as coisas que eles tinham deixado. Alô? Eu não sei se talvez algum dia você foi liberto do vício da bebida alcoólica e de repente você passa na porta do bar e vê aquela cerveja e... ai, Deus. Sabe, irmãos, essa libertação que Deus fez na família teve que ser feita na estratégia que Deus deu. E nessa manhã, já estou de noite, Jesus. Falei boa noite? Ah, foi ele que começou. Para que possa funcionar, nós precisamos ser muito obediente à voz do Senhor. Muito obediente à voz do Senhor. E o interessante é que a Bíblia diz que a libertação ela só poderia acontecer se tivesse um cordeiro. Se não tivesse o cordeiro, não ia funcionar. Só que novamente, Deus de detalhe, não poderia ser qualquer cordeiro. Ele estabeleceu a idade, estabeleceu a qualidade, porque ele falou, tem que ser de 1 ano, e eu tenho um de 2, enfia aí, ninguém vai ver. Deus não falou de 2, Deus falou de 1. 1 ano.
Ah, pode ser macho, pode ser fêmea, o que era? Ah, essa aí, já. Foi assim? Não, tem que ser de 1 ano, tem que ser macho e sem defeito. Sem defeito. Sem defeito. Sacrifica. A libertação das famílias era com o cordeiro. Esse cordeiro, abrindo um parênteses e entrando no contexto profético, esse cordeiro ele se manifesta em toda a Bíblia. Esse cordeiro ele é bíblico. Esse cordeiro que se manifestou aqui com Moisés é o mesmo cordeiro que se manifestou com Abraão no sacrifício de Isaac. Ele se manifesta com o povo de Israel aqui. Esse cordeiro ele começa a se apresentar em inúmeras situações, até que João, quando ele viu o seu primo entrando, ele não falou, olha, ali está meu primo. Ele não falou, olha, ali está o filho da tia Maria. O que foi que João viu? O que foi que João viu? Ele viu o cordeiro. Ele viu o cordeiro. Ele não viu o Messias, ele não viu o primo, ele não viu o filho da tia Maria, ele viu um cordeiro. Ele viu um cordeiro. Falou, é aqui, é aquele ali, é o cordeiro. Que cordeiro? Cordeiro de Abraão, o cordeiro de Moisés com as famílias no deserto. É o cordeiro de Deus, que tira, que arranca o pecado do mundo. Esse é o cordeiro. E aqui, profeticamente, nós começamos a fazer um caminho paralelo. Por quê? Por que um caminho paralelo? Porque Deus falou para eles, olha, as famílias precisam pegar esse cordeiro e sacrificar. E esse cordeiro, esse sangue, ele precisa ser derramado. E vocês vão tomar desse sangue e vão passar nos umbrais das portas. Porque esse sangue, ele é um sinal. É um sinal. Porque quando o meu anjo passar, o anjo da morte passe, esse sangue ele vai justificar vocês. Esse sangue vai falar por vocês. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus iria ferir a terra do Egito. Ele não falou que iria ferir os egípcios. Falou, vou ferir a terra do Egito. Só que naquela terra tinha os egípcios e os hebreus. Então o X da questão aqui não é que Deus tinha uma preferência. O que Deus queria era obediência. E Ele falou para o povo. Ele disse para o povo, toma do sangue e passa no umbral da porta. Porque quando o juízo passar sobre a terra do Egito, onde tiver a marca, onde tiver o sinal, o anjo da morte não entrará. O sangue de Jesus tem poder. O sangue do Cordeiro de Deus, ele te livra do mal. Ele te livra do mal. Então qual foi a estratégia? Deus falou para as famílias, para a família, se vocês como família estiverem debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, a praga não te toca, a morte não te toca, a miséria não te toca, a pobreza não te toca, a maldição não te toca. Por quê, apóstolo? Porque eu estou debaixo da cobertura do sangue. Debaixo dessa cobertura. Debaixo dessa cobertura.
Então toda família que estiver debaixo dessa cobertura do sangue, as portas, os céus se abrem sobre ela. Se abrem sobre ela. Então hoje, amado, o que Deus está te entregando é uma estratégia para libertar a tua casa, para libertar a tua família. Então é necessário viver, amado, sobre a verdadeira cobertura divina. Essa cobertura começa quando cada família celebra na sua casa, no seu lar, uma reunião de adoração com o Cordeiro de Deus. Isso quer dizer Jesus Cristo. Precisamos, amado, isso aqui é maravilhoso, é lindo, eu amo a igreja de Cristo. Mas eu não troco a comunhão do meu lar, a comunhão da minha família, no doméstico, no cotidiano, a minha casa. Josué falou, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa. Olha que coisa linda. Que coisa linda, eu não sei vocês. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu um dia pactei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você entra debaixo dessa cobertura, quando você entra debaixo dessa proteção, algo extraordinário acontece. Os milagres são coisas surpreendentes. Cura, libertações, prosperidade. E você pode ter certeza disso, que em cada casa, que em cada lar, que se estabelece esse altar, aquilo que o povo levou 430 anos reclamando, bastou? Não foi uma campanha. Foi uma reunião com o Cordeiro. Uma. Bastou uma oportunidade, bastou uma obediência, bastou uma direção. Tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Se você está necessitado de uma intervenção, se você e a tua casa estão precisando urgentemente de uma intervenção divina, eu tenho para você um conselho. Toma a tua família, traz para casa, fecha a porta, coloca o cordeiro na mesa. E a igreja, pastor? Aqui na igreja você vem buscar estratégia. Aqui na igreja você vem buscar ter comunhão com os irmãos. Aqui na igreja é a universidade, é a escola. Olha o formato, você sentadinho, anotando, escrevendo. Não é uma escola? É uma escola, você só vem aprender. Mas viver o evangelho não é aqui. É lá na tua casa. Porque quando o teu marido olha para você e fala, meu Deus, ele está aí. Minha mulher hoje está cheia da presença de Deus. Ainda que esteja com aquele pijama toda descabelada, atrás de tudo isso ele está lá. Não se sinta identificada, por favor. Ei, você me entende onde eu quero chegar? Porque Deus, Ele quer trabalhar, é no doméstico. Você não precisa se maquiar. Você não precisa colocar a roupa do culto de domingo. Não, é com esse calção todo furado, de chinelo, a camiseta do vereador da eleição passada. Porque Deus, de verdade, não está procurando isso. Deus está olhando a tua obediência aí no coração, a estratégia que Ele te deu. É isso que Deus está preocupado.
Nós estabelecemos alguns parâmetros. Por exemplo, eu como filho, como pai, você como mãe, tá? Vocês como pai e mãe, como que os teus filhos, eles chegam no teu quarto? Você tem que dançar? Tá? Tem que fazer todo um ritual para poder entrar naquele lugar santíssimo? Como que você faz para entrar? Você se digna de bater a porta pelo menos? Pelo menos, os meus nem isso. Tem algum filho que entra sem bater a porta do quarto dos pais? Quando você menos espera, aí você corre e fala, pelo menos bate a porta. Sabe por quê? Porque como filhos de Deus, nós temos um livre acesso. Não tem ritual, não tem fórmula. O sangue do Cordeiro nos dá liberdade de entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! O sangue do Cordeiro te dá liberdade. Então era isso que Deus estava fazendo quando Ele estabeleceu aquele sacrifício. Era reconciliar o povo, reconciliar a família com Ele. Era trazer a família de volta para Ele. Através de Cristo. Era um tipo de Cristo aquele cordeiro. Era o mediador. Hoje nós não precisamos matar cordeiro. Não precisamos matar ovelha, matar galinha. Nada disso. O nosso cordeiro, ele já foi sacrificado. Já foi. Ele já pagou o preço. Ele já fez por você. Então hoje é você reunir a tua casa, reunir a tua família, sentar à mesa e desfrutar dele. Por isso que ele fala que essa mesa, ela precisava ter pães. Pães sem fermento, sem levadura. O pão. Essa mesa tinha que ter pão. Quem gosta de pão? Jesus é minha fraqueza, o pão. Gente, lá no Chile nós temos tanto pão. Tem todo tipo de pão. E que, por incrível que pareça, engorda pra caramba. Mas é bom. Todo tipo de pão. E é bom. Jesus falou, traga pão para a mesa. Traga pão para a mesa. Traga o que para a mesa? Mas é interessante que um dia ele disse que ele era o pão vivo que descendeu do céu. Novamente, já não é o cordeiro, agora é o pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Em outra palavra, o que Jesus quer é sentar na tua mesa, ser parte da tua família, é ser parte do teu sustento, ser parte da tua comunhão, ser parte da tua família. O pão é a palavra. Mas um detalhe, não poderia ser qualquer tipo de pão. Ele fala um pão sem fermento, um pão que não poderia ser adulterado com a religião, com a religiosidade. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele é o Deus da minha casa. Ele não é o Deus da minha religião. Ele é o Deus da minha família. Ele é o Deus da minha casa. Então Deus entrega essa estratégia para o povo. Entrega a estratégia para o povo para trazer uma mudança. O sangue, essa marca, esse marco estabelece o parâmetro de atuação do inimigo. Daqui para fora. Aqui dentro, não. Sabe qual é o lugar que o diabo pode atuar na tua família?
esse lugar, o meu lar, a minha família, você não toca. Porque hoje, esse cordeiro não está crucificado, hoje esse cordeiro não está ligado a uma religião, esse cordeiro, hoje, ele habita dentro de mim. Hoje esse cordeiro habita dentro de você. Hoje esse sangue, ele não está no umbral da porta. Esse sangue está sobre os teus ombros. Onde você chega, a marca do sangue do Cordeiro de Deus chega. Onde você está, a marca do sangue do Cordeiro está. É você que estabelece o parâmetro. Como que eu estou de tempo, de hora? Já passei? Até que horas tem culto aqui? Até as 2 da tarde? Até que horas? Que eu nem cheguei na terra prometida ainda, gente. Mas vamos deixar para outra. Eu vou estar em outro lugar. Onde nós vamos estar? 3 corações. Olha aqui, sou até romântico, né? Ai. Que hora que é lá? Às 7? 5? 5 horas da tarde. Vamos estar lá nos 3 corações. Quem quiser ir, me acompanhe lá. Vamos lá, vamos estar lá. Vai ser bom abençoar os irmãos ali. Mas olha só que interessante. Hoje esse sangue não está conectado a uma religião. Não está conectado a uma religião. Se você vê as religiões que estão ligadas, por exemplo, ao Oriente Médio, sejam Islã, sejam muçulmanos, eles não têm isso como uma religião. Para eles é um estilo de vida. Eles comem aquilo que a religião permite. Eles se vestem de acordo ao que a religião permite. Eles se casam, fazem família de acordo ao que a religião permite. De verdade, a religião deles não é uma religião. É uma cultura. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Só o cristianismo, que muitas vezes coloca uma capa e vem para a igreja. Sai da igreja, tira a capa, deixa ela aí até o próximo domingo. A proposta de Jesus para você e para mim, é que Ele quer ser o Deus da tua família. Ele quer ser o cordeiro da tua mesa. Ele quer ser o libertador da tua casa. Ele quer ser aquele que vai acabar com esse tempo, com essa temporada de crise. Mas Ele precisa voltar para a tua casa. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser aquele que uma vez por semana, não falo da célula, participe de célula, faça a célula, ganhe almas. Mas antes de ir, tenha seu altar familiar. Tenha seu altar familiar, onde o esposo, a esposa, os filhos ao redor da mesa, comendo do pão, sem levadura, sem fermento, um pão puro, um pão que não foi adulterado, um pão que não foi fermentado. Isso é palavra viva, palavra verdadeira. Você está aqui? Eu quero terminar, porque a Helena quer ir embora, né? Quer ir embora? Ela quer subir aqui em cima para pregar comigo. Lá na igreja eu deixo, mas aqui não sei se pode. Mas presta atenção que interessante. Satanás tomou um povo de Israel, o povo hebreu, um povo que sobre sua vida, sobre os seus ombros, tinha um status de prosperidade.
porque Deus a abençoou. A promessa sobre o povo hebreu era a bênção de Deus. E abençoou Deus. Frutifique, multiplique. Era um povo abençoado por Deus. Guarde isso. Era um povo abençoado por Deus. Mas de um momento a outro, algo aconteceu. Que aquele povo que tinha por herança a bênção, a prosperidade, a coroa de governo, porque Deus falou para ele: governem sobre a terra. Esse povo trocou a coroa por correntes. Deixou de ser governador para ser escravo. Então eles perderam tudo. Perdeu o status de prosperidade. Perdeu o status de bênção. E é aqui, amado, o império faraônico tirou a prosperidade em que vivia o povo de Israel, os colocou para bater barro, ou seja, tirou-lhes a liberdade financeira. Guarda isso, tirou-lhes a liberdade financeira, entraram em dívidas, entraram em pobreza, entraram em cativeiro, e essa era a realidade das famílias. Essa era a realidade das famílias. Aquilo que era desenho de Deus, mudou. Prosperidade, bênção, pobreza, miséria, dívida, escassez. Coroa, correntes. Mas no dia em que Israel aplicou o poder do altar, o poder do altar familiar, naquele mesmo dia, não foi no outro mês, naquele mesmo dia, foi ativado, virou o botão, foi ativado a prosperidade divina sobre a vida deles. Hoje, você pode ter entrado com dívida, com pobreza, com correntes, e você não precisa fazer campanha, e nada contra as campanhas, mas você não precisa fazer campanhas de 30, 60, 365 dias de campanha. Não. Uma reunião, uma oportunidade, uma aliança, um compromisso, um pacto com Deus, te traz de volta, te posiciona na prosperidade daquilo que Deus falou para você. Eu tenho algo especial com as crianças. Então, uma reunião, trouxe da dívida, da pobreza, da escravidão, a prosperidade. Não sei quantos precisam ser ativados na prosperidade divina, mas eu quero te dizer algo. Não sei se está calor ou sou eu que estou derretendo. Está calor? Está calor? Sim? Eu estou derretendo aqui. Agora sim, estou vendo vocês. Estava vendo todo mundo molhado. Presta atenção. A Bíblia diz que naquele encontro com o Cordeiro, naquele encontro, naquele sacrifício, naquela obediência, Faraó, ele teve que soltar tudo. Ainda que ele tentasse reter algo, ainda que ele tentou negociar, ele foi obrigado a devolver tudo. Tudo. O ouro, a prata, o poder que o povo hebreu tinha. Ele foi obrigado, ele recebeu ordem. Vai ter que devolver tudo.
o gado, a roupa, as ovelhas, todas as riquezas tiveram que voltar para o povo, porque era o poder do altar familiar. Em um único dia, as riquezas do céu foram ativadas. Porque alguém decidiu voltar para casa. Alguém decidiu viver o evangelho em casa. Alguém decidiu trazer presença de Deus no lar. Porque ninguém pode, escute bem, meu amado, ninguém pode dar o que não tem. Com todo respeito, você não pode dar algo na célula que você não tem em casa. Com todo respeito, receba isso. Você não pode dar o que não tem. Você quer ter uma célula que vai arrebentar, uma célula que vai multiplicar, o amado, um grupo que vai alcançar? Começa em casa. Começa os milagres em casa. Começa no teu altar familiar. O teu altar familiar determina. A escassez, a escravidão tem que cair por terra. E você vai retomar a tua prosperidade. Você vai retomar aquilo que Deus desenhou para você desde o começo. E que todo dia você possa declarar, minha família está protegida sobre o poder do altar familiar. A minha família, a minha casa, o meu lar está protegido por esse altar familiar. Pastor, eu sou o único cristão em casa. Por alguém tem que começar. Então que seja você. Que a marca do sangue do Cordeiro seja sobre a tua vida. Você é a marca do sangue. Mas não desista da sua família. Não deixe de orar, não deixe de adorar, não deixe de jejuar, não deixe de fazer o teu altar familiar. Porque Deus, numa reunião como essa, Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar tudo. Você está disposto a ser usado por Deus para a tua família? Eu estava hospedado na casa dos meus irmãos aqui, e escrevi para o apóstolo e falei: apóstolo Laim, é possível, só se é possível, nós poderíamos, amanhã de manhã, colocar uma mesa e trazer o cordeiro para essa mesa, para que juntos, em família, celebremos o cordeiro. Então eu pedi para que eles preparassem uma santa ceia. Mas essa santa ceia é um ato profético daquilo que o povo fez lá, quando Deus falou: tome o cordeiro, tomem do pão. Então essa santa ceia, ela tem uma conotação um pouquinho diferente, porque essa santa ceia vai ser a santa ceia que você vai tomar com a tua esposa, é a santa ceia que você vai tomar com a tua família. Pastor, eu estou sozinho. Não, tem alguém do teu lado que também está, faça família com ele, tome. É o poder da representatividade. Você representa a tua casa.